E se uma crença religiosa fosse, na verdade, um plano de batalha detalhado para uma cidade inteira? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar num caso fascinante que documenta exatamente isso. Uma campanha super estratégica para transformar espiritualmente a cidade de Assis aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada em como a fé pode virar um verdadeiro plano de ação. Olha, o material de origem já começa sem rodeios. A escolha de palavras aqui é a chave de tudo, né? Registro de batalhas, mapa de guerra, isso já estabelece logo de cara que, para quem estava envolvido, isso não era uma metáfora. Era uma guerra de verdade, invisível, pelo futuro da cidade. Então, a primeira peça desse quebra-cabeça é a visão de mundo por trás de tudo. A campanha toda se baseia na ideia de que uma cidade não é só rua, prédio, gente. Nessa perspectiva, a cidade é um campo de batalha espiritual. Um território mesmo, onde forças invisíveis estão o tempo todo lutando pelo controle. Isso muda completamente o jeito de enxergar a vida em comunidade. Tá, mas como é que funciona essa guerra? O conceito central é a tal da batalha espiritual territorial. Pensa nisso como se fosse uma campanha militar, só que no plano espiritual. A crença é que certas entidades controlam áreas geográficas específicas. Então, para libertar uma cidade, não basta só orar. É preciso ter ações estratégicas, bem direcionadas, para quebrar essa influência. Mas de onde surge uma campanha tão ambiciosa assim? A história não começa numa grande reunião, num comitê. Não. Começa com experiências bem pessoais. O autor conta que teve uma série de revelações diretas que foram tipo a faísca que acendeu o que viria a ser essa missão para a cidade inteira. E o primeiro evento importante é de cair o queixo. O autor, que na época era um recém-convertido, diz que recebeu uma revelação. Um ídolo com um significado espiritual estaria escondido na fundação da Câmara Legislativa. Uma afirmação super específica e, vamos combinar, bem ousada. E aí acontece o que ninguém esperava. Um vereador que estava ali na hora confirma a história. E mais, diz que foi ele mesmo quem enterrou o objeto, anos atrás. O impacto dessa confissão foi gigantesco, porque validou a percepção espiritual do autor e deu uma baita legitimidade para os próximos passos da campanha. As revelações continuaram, de várias formas. O sonho do circo, por exemplo, foi visto como uma promessa de que o dinheiro para tudo isso ia aparecer. Mas nem tudo eram boas notícias. O sonho do porco foi um alerta bem sério. A desunião e o ego entre os líderes poderiam botar tudo a perder. Eram, ao mesmo tempo, promessas e avisos. E é bem aqui que a história dá uma virada. O movimento deixa de ser sobre revelações espontâneas e vira uma estratégia organizada. As visões pessoais começam a ser traduzidas para um plano de ação metódico, pensado para mapear e abordar a cidade inteira. A principal ferramenta que eles usaram para isso foi o mapeamento espiritual. Imagina um general estudando um mapa de batalha antes do combate. Foi mais ou menos isso. Eles pesquisaram a história, a geografia, a sociedade de Assis, para identificar o que eles acreditavam ser as fortalezas do inimigo e os seus pontos de entrada. E olha só o resultado prático desse mapeamento. Lugares físicos da cidade foram rebatizados como portas espirituais. Por exemplo, a avenida onde fica a universidade virou a Porta dos Essênios, ligada à juventude, ao conhecimento. Já a Avenida da Penitenciária se tornou a Porta dos Cavalos, ligada à batalha e aos presos. Cada lugar ganhou um tema e um propósito para a intervenção. Mas a estratégia não parava nos locais físicos. A ideia era ir mais fundo, influenciar o que eles chamavam de 7 esferas da sociedade: família, religião, educação, governo, mídia, artes e economia. O objetivo era uma transformação total da cultura da cidade, não só dos lugares. Com o mapa em mãos, era hora de partir para a ação. O foco agora se voltou para os atos proféticos, que eram ações simbólicas bem específicas feitas por toda a cidade, com base nesse mapeamento estratégico que eles tinham criado. E a execução do plano foi uma ofensiva de uma semana super sistemática. Como a gente vê aqui, cada dia tinha um alvo. Começou com o governo no dia 1, passou por saúde, finanças e terminou no dia 7, nas fontes de água da cidade. Foi uma progressão bem deliberada por cada uma daquelas esferas de influência. E para fechar cada dia de missão, tinha um ritual. Os participantes batiam no chão 7 vezes. Esse ato simbólico tinha um propósito bem claro para eles: representar a derrubada das fundações espirituais que, na visão deles, sustentavam as estruturas inimigas em cada setor da sociedade.
Tudo isso foi construindo um caminho para chegar no clímax da campanha. O ato final foi pensado para formalizar o que eles enxergavam como a conquista espiritual da cidade e, a partir dali, estabelecer uma nova ordem. Esse ato final foi quase uma cópia de um processo governamental. Eles redigiram um decreto oficial, pegaram a assinatura de vários líderes, renunciaram a pactos antigos e, por fim, fizeram uma proclamação pública, numa data cívica importante, em todas as entradas da cidade. Foi, na prática, uma declaração de soberania espiritual. E essa foi a declaração final, a essência do decreto deles. Uma proclamação forte, definitiva, que resume o grande objetivo de toda a campanha: reivindicar a identidade espiritual da cidade para eles. Então, o que a gente tira disso tudo? Esse caso é um exemplo raro de como um sistema de crenças, algo abstrato, pode ser traduzido num plano de ação super organizado e estratégico. Independentemente do ponto de vista de cada um, é um estudo de caso fascinante sobre essa mistura de fé, organização e o desejo de transformar uma comunidade. Isso tudo nos deixa com a pergunta principal, né? Quando a crença vira um plano de ação para uma comunidade inteira, quais são as implicações? O que isso significa para a vida cívica, para o futuro de uma cidade, é uma questão para a gente pensar.